Boa tarde, pessoal. Então, a gente está vindo com um quadro. O que não te contaram sobre os fatores que influenciam aí na precificação dos planos de telemetria. Estou aqui com o Bruno Cortes, ele é diretor de projetos especiais na Sistensat, e o Leonardo Menezes, que é um dos sócios fundadores. Então, nós estamos trazendo para vocês esse conteúdo, porque a gente vai deixar gravado para depois subir para vocês no YouTube. A Sistensat é uma das primeiras empresas de software fundadas no Brasil, é a que está mais completa aí com relação aos planos de telemetria para vocês, empresas de rastreamento. Então, peço que fiquem ligados, mandem as dúvidas de vocês, que vai ser uma super live. Pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Léo e Bruno, agradeço também aos participantes que estão aí conosco. Boa tarde para todo mundo. Muito obrigada, gente, por terem aceitado fazer essa live novamente aqui comigo para a gente gerar conteúdo para o pessoal do YouTube. Peço, Léo, que você e o Bruno se apresentem, por favor, fale um pouquinho aí da Sistensat para a gente poder começar. Eu sou o Leonardo Menezes, para quem não me conhece. A gente está há 21 anos nesse mercado. Já fizemos outras lives aí com a Renata, com respeito a esse tema de telemetria, que a gente já vem trabalhando há alguns anos uma solução, né, mais avançada, que possa permitir que sua empresa possa competir nesse mercado em que as grandes estão apostando muito na gestão de frotas, as grandes empresas de rastreamento em todo o Brasil estão apostando muito na gestão de frotas e telemetria, principalmente no momento econômico atual, que a gente tem elevação de preços de combustíveis, tem uma série de inflação, né? Uma série de fatores que levam a empresa que tem uma frota a olhar mais para os custos, para a redução de custos, para a otimização de processos, para a parte de produtividade da frota. Então, há hoje uma procura, né, uma demanda com relação aos sistemas de telemetria aplicados à gestão de frotas. Então, essa live ela vem complementar, né, as outras lives, falando um pouco da precificação e como vocês podem oferecer o produto de telemetria no mercado dentro de um valor justo, um preço competitivo. Exatamente. Boa tarde a todos. É um prazer ter todos vocês aqui com a gente hoje mais uma vez, em mais uma live aqui da nossa série, né? Falando sobre projetos de telemetria. E o intuito hoje é que, além de tudo o que o Leonardo falou, que é importantíssimo para toda a parte de gestão de frota, mercado de telemetria e a atuação de todos vocês nesse mercado, eu vou estar aqui hoje trocando um pouquinho da experiência que eu tenho vivido na implementação desses projetos de telemetria, seja dos mais simples aos mais avançados, tudo que a gente tenha encontrado em campo junto com todos os nossos parceiros e o que a gente pode agregar de valor com vocês em como vocês podem precificar de forma correta e implantar esses projetos de telemetria com sucesso. Então, hoje a gente vai, além de todas as informações de precificação e todo o conhecimento que o Leonardo vai compartilhar com a gente, também abordar com vocês a realidade que a gente tem encontrado junto com os nossos parceiros lá na implementação desses projetos lá na ponta, né? Não só trazer a parte teórica aqui, mas compartilhar com vocês também o que a gente tem visto na prática e quais são as principais ações de sucesso, né? Quais são os principais fatores e casos de sucesso para esses projetos de telemetria aplicado em campo. Exatamente. Esse é um tema que despertou muito interesse, por isso que a gente repetiu a live, despertou muito interesse na live que a gente fez anteriormente pelo Instagram. Surgiram muitas perguntas e nesse encontro de hoje a gente vai procurar esclarecer melhor todos os pontos, né? E fazer uma abordagem mais completa do que a live anterior. Vamos iniciar com a parte de precificação, né? Que é um tema bem delicado, principalmente porque a gente ouve aí nos grupos de rastreamento, poxa, tem gente fazendo preço de R$ 29,90 ou até menos do que isso, esse preço é irreal, esse preço eu não consigo competir, não sei como é que essa empresa consegue fazer isso. Então,
é um tema bastante discutido nos grupos, né, Renata? É um tema bastante fatores aí que a gente precisa analisar e a gente vai ver todos eles aqui. A precificação, na realidade, é o ato de determinar um preço para o produto ou serviço, tá? Mas o primeiro passo para isso é você conhecer muito bem os custos da sua empresa, né? Então, esse é o primeiro passo, mas não é o único passo. Além de conhecer os custos, é preciso você olhar para o mercado, para o que está sendo oferecido, por quanto está sendo oferecido, olhar para os preços praticados pela concorrência. Então, tem vários fatores aí que vocês devem levar em consideração para formar o preço, né, da oferta de vocês de telemetria no mercado. Quer complementar, Cor? Sim, e também levar em consideração também não só o que o mercado está fazendo, o que os clientes estão pedindo, mas também enxergar, ter um outro nível de conhecimento de quem é você, quem é a sua empresa também, qual a tua capacidade de investimento hoje e que tipo de oportunidades você hoje é capaz de suportar. Porque dependendo da sua capacidade de investimento, você vai ter que iniciar os seus projetos de telemetria dentro da tua capacidade de investimento e dentro disso vai ter que identificar qual é o perfil que a gente chama aqui na parte de vendas, qual é o perfil ideal do teu cliente para a tua realidade atual. Então, por exemplo, vou dar um exemplo fácil aqui, simples. Se eu sei que eu tenho a capacidade de investir, por exemplo, num projeto em um conjunto de hardware de R$400, eu vou atingir determinado tipo de público, que o Leonardo vai mostrar daqui a pouco uma solução de telemetria simples e uma solução um pouco mais avançada. Mas eu tenho que conhecer, quando o Leonardo fala de custos, a minha capacidade de investimento para eu saber que nível de cliente eu vou conseguir abordar. E isso não quer dizer que a tua empresa seja ruim ou ela seja boa. A única coisa que muda é que a tua empresa vai primeiramente atender um certo público, depois ela vai especializando até atingir um perfil de cliente totalmente diferente ou complementar. A empresa que presta um serviço de telemetria básico ou avançado não significa que por prestar um serviço avançado ela é melhor do que um outro prestador de serviço. Ela simplesmente atende clientes com características diferentes e perfis diferentes. É só deixar bem claro que uma central de rastreamento, um prestador de serviço, um integrador de um produto, de um serviço de telemetria, não existe isso de uma empresa A é melhor e a empresa B, por prestar um serviço mais simples, é pior. Muito pelo contrário. A gente tem muitas empresas simples que são especializadas em determinados serviços e tem uma margem de lucro, uma lucratividade muito maior do que grandes empresas. O ideal que você tem que saber é quais são os seus custos, o que o mercado está fazendo e, principalmente, qual é a minha capacidade hoje de prestar, qual nível de serviço de telemetria eu sou capaz de prestar, porque a partir daí eu vou identificar qual é o meu público-alvo, qual perfil de cliente eu vou trabalhar nesse início e depois vou escalando esses serviços. Exatamente. E, assim, a empresa pode começar com um nível de telemetria bem básico, que a gente vai ver aqui a diferença. Mas pode começar oferecendo serviços de telemetria básico e com o aprendizado, com a capacitação que a gente pode ajudar a sua empresa, né? Ela começa a sofisticar a oferta da telemetria. Então, você pode começar no nível mais básico de oferta de telemetria e ir avançando pouco a pouco até ter uma oferta mais completa, mais avançada para os seus clientes. Sim, e um ponto importante também nessa questão da precificação é você ter a noção e ter a ideia, e o Leonardo vai passar para a gente, de entregar um resultado maior do que o preço do teu serviço. Porque não adianta por você chegar e cobrar do teu cliente R$190, por exemplo, se o resultado que você entrega não é maior do que esse. Então, na hora de você precificar, você tem que levar em consideração também que resultado você entrega para o teu cliente. Porque se não fizer sentido para o teu cliente pagar
para ter algum tipo de resultado maior do que ele está pagando, não existe mercado para isso. Você pode ter uma tecnologia altíssima, ter a melhor equipe comercial do mundo, que você não vai conseguir vender. Você precisa fazer com que o teu cliente enxergue o resultado que você vai entregar, porque aí a precificação para ele fica clara. Vale a pena pagar por esse serviço, porque eu tenho um resultado que se encaixa com esse valor que ele está me cobrando. Exatamente. Esse é um ponto fundamental que muitas empresas acabam não conhecendo, né, na hora de formar os preços. A diferença entre preço e valor, né? Preço, nós podemos considerar que é o valor monetário que a gente paga por um produto e serviço. E valor representa os benefícios e diferenciais que um determinado produto e serviço entrega aos clientes. Então, assim, para simplificar, preço é o que você paga e valor é o que você leva, né? Então, é importante vocês entenderem essa diferença, existe essa diferença, né? Muita gente quer copiar o preço, como eu falei, copiar o preço concorrente, ou então fazer um preço menor para poder vender, né? Então, é importante saber que o preço ele tem que ser compatível com o que você oferta, com os benefícios que você oferta. Se você faz um preço muito alto, talvez você não consiga vender, né? Ou vender pouco. E se você faz um preço muito baixo, você pode vender muito, mas a margem ser tão pequena que você não consiga pagar as contas da empresa. Então, por isso que é muito delicado vocês entenderem essa diferença fundamental entre preço e valor. Sim, inclusive saiu uma pesquisa na revista Venda Mais sobre essa questão de peso entre preço e o valor que o cliente percebe, né? E eles levantaram alguns itens que são fatores decisores de compra de um cliente. E de 5 itens, o preço foi o último colocado. Só 13% dos clientes olham o preço na hora de decidir por um produto, por um item, por uma solução. Mais de 70% eles são direcionados a comprar quando eles enxergam que aquilo que é oferecido atende a tudo que eles precisam resolver, de problema ou solução. Ou seja, é exatamente o valor. Se ele enxerga que o que você está ofertando atende a todas as necessidades que ele precisa e entrega o valor que ele está esperando, isso para ele é o maior fator de decisão. O cliente, ele praticamente nunca está interessado no menor preço. Ele está preocupado no melhor custo-benefício e no menor risco. Ele quer ter uma garantia de que ele vai pagar por algo que ele vai utilizar e que ele vai ter como resultado. Só repetindo, menos de 15% escolhem o preço como fator decisor na compra de um produto ou serviço. Eles estão preocupados em saber que aquele produto ou solução atende 100% do que ele precisa e oferece o menor risco e o melhor custo-benefício. Exatamente. E aí existem, Léo, algumas formas de você fazer o teu cliente enxergar valor e não preço ou produto. Eu vou dar um exemplo aqui bem fácil antes da gente mostrar isso no cenário telemetria, no cenário rastreamento, do seguinte. Lembra que eu falei lá atrás que eu posso ter o melhor produto, o melhor serviço, mas se eu não apresentar o valor e se eu não mostrar, e se eu não resolver a dor do cliente e atender aquilo que ele precisa, não adianta eu ter o melhor preço, a melhor tecnologia, que eu não vou vender, eu não vou fechar um projeto. Vou dar um simples exemplo. Digamos que eu sou um vendedor, um representante da Lindt, de chocolate suíço aqui no Brasil. E o Bruno Cortes aqui, ele tem uma franquia da Lindt no Plaza Shopping aqui em Niterói. E entra lá, por exemplo, vamos dizer que o franqueado é o Leonardo.
E o Bruno entra lá na loja do Leonardo, na Lindt, no Plaza, passa ali em frente da loja do Plaza, e o Leonardo aborda o Bruno ali na porta e começa a falar: ó, Bruno, a gente está inaugurando aqui, por exemplo, a loja da Lindt aqui no Plaza, com com uma linha de chocolates totalmente novas, revolucionárias, com sabores diferenciados. A gente tem chocolate suíço com amêndoa, é o melhor chocolate do mundo, tem uma fábrica de mais de 1 bilhão de reais investidos na Suíça, linha de produção contínua, você tem 1.000 funcionários trabalhando, cada linha de montagem lá, de produção, fazendo um sabor específico, são 3 equipes de testes de produto, de qualidade, para trazer para você o melhor sabor e tudo. E o Leonardo gasta ali 10 minutos falando comigo na frente da loja dele. E ele fala da característica do produto, ele fala de tudo que ele pode falar, ele fala que está com preço especial melhor do que a Cacau Show, ou seja, é um chocolate melhor, com um preço menor do que o concorrente está lá, e ele se esqueceu de um único detalhe, de conhecer quem era o cliente dele. Por quê? O Bruno aqui, eu sou diabético. Eu não posso comer chocolate. Pode ser o melhor chocolate do mundo. Pode ter a linha de produção de 1 bilhão de reais. O preço pode estar menor do que o da Cacau Show. Só que eu sou diabético. O Leonardo ficou falando comigo de 10 minutos de uma coisa que eu não posso. O chocolate dele pode ser o melhor do mundo. Mas se ele não tem, por exemplo, um chocolate diet, ele não vai me vender. Ele não vai me atender. Porque se eu comer daqui a pouco, daqui a 20 anos, eu estou cego, eu estou morto. Então não adianta ele ter o melhor produto, o melhor chocolate, a melhor linha de produção, o melhor preço, porque se a Cacau Show tiver um chocolate 10 centavos mais caro que o dele, mas for diet, eu vou comprar na Cacau Show. Ele pode ter o melhor produto, melhor serviço, melhor preço, maior investimento, tudo. Mas se ele não identificar que o Bruno precisa de um chocolate diet e não me entregar esse valor, eu não vou comprar dele. Ele pode ter tudo melhor do mundo, mas se ele não tem aquilo que eu preciso, não vale de nada. Ele só perdeu tempo, perdeu esforço, passaram mais 10, 20 clientes na frente da loja dele que não foram atendidos e que eram o público-alvo dele, e ele perdeu tempo comigo. Exatamente. O que o Bruno está falando é que as empresas erram quando elas formulam o preço só a partir de cálculos ou a partir de cópia de concorrentes, né? E esquecem de formular o preço com base nas necessidades e desejos dos clientes, né? Que é justamente o valor que eles estão procurando. Então, é importante vocês conhecerem o cliente. A gente já tem falado disso em outras lives, antes de oferecer qualquer oferta de telemetria para eles. E aí a gente vai falar, aqui o Leonardo vai comentar com a gente aqui agora, a gente está colocando aqui alguns exemplos do que pode gerar valor para o cliente. E a gente não está falando de vocês falarem de características de produto ou serviço, mas falar de vantagens e benefícios e impacto disso na operação do teu cliente. Exatamente. O valor é que vai definir o preço, né, que vai ser colocado. Que vai ser colocado no produto ou serviço. Então, é importante conhecer os seus diferenciais, saber o que vocês podem ofertar. E tem um exemplo a seguir, Bruno, troca o slide aí, tem um exemplo a seguir que demonstra, né, muito bem o valor do que está sendo ofertado. Aqui é uma oferta de telemetria, com base na direção econômica, e a nossa experiência mostra que tem vários níveis de economia que vocês podem, que os clientes podem atingir, né? Dependendo se o cliente já faz algum tipo de controle ou não, tá? O controle de combustível que a gente está falando. Então, vamos dizer uma economia de 3%, que é o mínimo que a gente já presenciou, né? Já presenciou, né? Então, num caminhão com... e detalhe, Léo, a gente já fez propositadamente para mostrar para vocês aqui o preço do combustível. Vocês vão ver ali que o diesel não está mais R$ 3,70, né?
Então, se a gente já dá essa economia que o Leonardo vai apresentar para a gente, com o diesel quando era 3,70, vocês imaginam o desespero de dono de uma frota com o diesel hoje a R$5, 5 e pouco. A gente está falando aqui numa fotografia de um mês, né? Então, em um mês, se você der uma economia para um veículo como esse daí, que a gente estudou, um bitrem, você está falando uma economia de quase R$1.300 com diesel a 3,70. Hoje está muito mais, né? Então, esse é o valor para o cliente. Ele está buscando uma economia de combustível, porque o combustível está alto, né? E você consegue levar uma economia para ele de 3%. Né? No final das contas, o que o empresário quer saber é isso. Ele não quer saber que você monta uma cerca, ele não quer saber que você mede quantas vezes pisou na embreagem. Ele quer saber o seguinte: qual o resultado financeiro você vai trazer para a minha empresa com a tua solução? Às vezes você tem 10, 15, 20 minutos para ganhar a atenção de um frotista, de um empresário, e se você entra lá vendendo característica de serviço, você não vai vender nada. O que o frotista quer saber, na verdade, é quanto eu vou economizar com a tua solução aqui dentro da minha empresa. E me prova que você consegue me dar isso. Lembre-se que preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então, nesse caso daí, o cliente está levando um valor de economia de R$1.300, né, considerando o preço do diesel a 3,70. Isso então, só combustível, né, Léo? Esse só combustível, só combustível. Exatamente. Só para exemplificar o que é o valor. Além disso, ele consegue também estabelecer metas de economia. Então, se num primeiro momento ele tem uma economia de 3%, ele pode almejar uma economia de 6%, de 9%. Então, ele vai traçar metas para os motoristas dele para ele ter a economia desejada. E pode aumentar muito o valor da solução com relação a esse monitoramento de metas. Esse é um recurso da nossa plataforma. Sim, né? Inclusive fazer com que o próprio motorista ele acompanhe o desempenho dele mesmo. Porque muitas empresas hoje estão utilizando programas de premiação para entregar aos motoristas que atingem um determinado nível de meta. Então, a própria solução vai dizendo para o motorista, olha, melhora nesses itens aqui que tu vai chegar na tua meta. E esse investimento que a empresa faz é infinitamente menor do que a economia que eles têm somente com combustível. Fora manutenção, prevenção de acidentes, redução de multas e tudo mais que vem agregado num serviço de telemetria. Né? Só a economia de combustível já pagaria praticamente um ano de serviço que você cobrasse. Então, o valor agregado que você entrega é muito grande. E ele para de te enxergar como um custo que tem hoje no rastreamento para segurança para te enxergar como investimento, porque, na verdade, ele nem tira de um centavo do bolso dele. Ele está te entregando um percentual pequeno de tudo que ele jogava no lixo. Então, é muito melhor esse nível de prestação de serviço, porque o empresário ele enche o tanque do caminhão todo dia. E ele sabe quanto que ele está economizando diariamente. Então, quanto maior o nível de serviço você entrega e o nível de resultado, maior valor agregado você está levando isso para o teu cliente. E é um nível de serviço que não é entregar um login e senha para o teu cliente. Você precisa ter na solução que você contrata, você precisa ter nos teus serviços um serviço de pós-venda para ajudar o teu cliente a ter resultado, né? Que é uma outra percepção de um outro nível de serviço. Não adianta você entregar o login sempre para o teu cliente. Você tem que estar diariamente na operação com ele para ajudar ele a ter resultado com a tecnologia. A gente falou nas outras lives justamente dessa questão dos níveis de telemetria. Para contextualizar e vocês poderem entender um pouco o que a gente está falando, nós estamos falando aí na questão de telemetria básica. Né? Hoje, a gente entende que os preços de mercado estão entre R$60 e R$90, na intermediária de 90 a 120, na avançada de 120 a 180. Mas existe justamente essa diferença de valor agregado de uma para outra. Tá? Valor agregado de serviços e também
uma diferenciação com relação aos equipamentos utilizados. Muitas empresas perguntaram, mas qual equipamento que eu uso para uma telemetria básica? Então, para uma telemetria básica, são rastreadores simples, né? São esses que você usam até para segurança, né? Que basta ter ignição e velocidade. É claro que a velocidade ela pode ser medida via CAN, via GPS, né? Sistema de localização, ou um sensor, tá? Se ela for via sensor ou via CAN, ela é mais precisa, mas não necessariamente precisa sofisticar com o CAN ou um sensor. Você pode usar o próprio medição de velocidade pelo GPS, é claro, tem uma precisão, né, que o GPS tem, né? Então há uma pequena diferença, mas dá para trabalhar também. Então, numa telemetria básica, são rastreadores que vocês usam no dia a dia, até mesmo para segurança, né? Uma telemetria intermediária. Então, aí você começa a usar mais equipamentos, mais acessórios. Um rastreador, um ID de motorista, ignição, né? Rastreador com parâmetros de velocidade, RPM, curva, freada brusca, outros recursos mais sofisticados do que um rastreador simples, que é a localização e, basicamente, velocidade. E quando você vai para uma telemetria avançada, que é a telemetria que a gente vê nas principais empresas aí que ofertam telemetria no mercado, nas maiores empresas, aí sim você precisa de equipamentos como rastreador programável, com inteligência embarcada, podendo processar dados localmente, né? Leitura de dados da CAN, mais leituras de dados, porque se você, no rastreador simples, você está lendo só velocidade, né? Talvez numa telemetria básica, aqui você vai ler velocidade, embreagem, outros freio, você vai ler outros parâmetros que a CAN te dá e vai analisar esses parâmetros também. E também periféricos mais avançados, como um instrutor virtual, como sensor de fadiga. Então, é uma solução com investimento maior em termos de equipamento, com valor agregado maior e, consequentemente, a sua empresa vai poder ofertar ela por um preço e uma margem maior também. Tá? Então, a gente tem toda essa orientação para dar para vocês em qual nível que a sua empresa se encaixa, né? Qual a telemetria hoje que a sua empresa está preparada a ofertar e qual é o objetivo da sua empresa? Está oferecendo uma telemetria mais avançada? A gente tem como ajudar a sua empresa a se capacitar para isso. Sim, e o que a gente tem visto hoje no mercado também, nesses projetos que a gente tem ajudado a implementar, é que às vezes o cliente ele só olha para aquela telemetria avançada ali em cima, né? Às vezes ele só está olhando para esses 120, 180 reais. E tem uma dificuldade muito grande, porque empresas de frota que nunca tiveram tecnologia nenhuma e que não tem hoje um serviço desse de telemetria implementado, é muito difícil que ele implemente todo um projeto avançado e que ele consiga praticar todo um resultado gigantesco do dia para a noite. E as empresas e os prestadores de serviço, eles relutam em começar oferecendo algo mais simples, porque eles acham que por ser mais simples é pior, ou eles vão ganhar menos. Mas, na verdade, essa porta de entrada aqui de uma solução mais simples pode te ajudar a entregar um resultado mais rápido para a empresa e fazer ele acreditar em você como um provedor de soluções para depois, sim, ir implementando esses projetos mais avançados em formas de etapa. Então, você tem um projeto macro, mas que você pode você pode implementar isso no teu cliente por etapas. Botar aqui, entregar uma telemetria mais básica de início, fazer o teu cliente enxergar esse resultado e ficar animado para partir para um próximo nível intermediário de telemetria. Por quê? Ele já viu que você entrega uma tecnologia que dá resultado. Ele já está tendo benefício na frota dele. Ele já está tendo resultado financeiro. Então, para ele investir no próximo nível, é mais fácil, porque ele já tem confiança em você, ele já teve resultado financeiro com isso. Do que você chegar aqui e querer já empurrar a goela abaixo do teu cliente um projeto avançado, que ele às vezes não vai ter nem capacidade
de absorver isso de uma hora para outra. Então, às vezes, é melhor você implementando isso de pouquinho em pouquinho e fazer ele tendo vários resultados positivos. E quando ele chegar aqui no nível de telemetria avançada, para ele já foi investimento natural, porque ele veio crescendo esse investimento passo a passo. Ele não saiu do 0 para o 200, do 0 para o 200 para o 180. Ele foi melhorando isso de acordo com que ele foi tendo mais resultados com a tua empresa. E aí a gente trouxe aqui para vocês, nesse nível mais simples de telemetria, né, como vocês podem usar isso como uma porta de entrada numa empresa, que seria, por exemplo, fazendo esse mapeamento de velocidade da via, que a gente pode usar tanto para a questão do instrutor virtual, alertando de situações de perigo para evitar acidente, quanto para a questão de multas e outros itens que geram, muitas vezes, muito mais prejuízo do que propriamente o prejuízo com combustível, né, Léo? Exatamente. Muitas empresas não entendem o valor da velocidade. Por exemplo, para vocês terem ideia, em acidentes de trânsito, 65% das mortes estão relacionadas com excesso de velocidade. Tá? Além da sinistralidade da carga, justamente da gerenciamento de risco, né? E se você tem um acidente em alta velocidade, a chance de você perder a carga é muito grande naquele acidente. Tá? Com relação a multas de trânsito, cerca de 70% das multas de trânsito são por excesso de velocidade, né? E velocidades acima da velocidade econômica também ocasionam aumento de combustível, de gasto de combustível de 20% a 40%. Então, você vê que numa telemetria básica, em que você tem só a velocidade, você vê o valor do que é o monitoramento e o controle da velocidade. Aí, para vocês entenderem um comparativo, por exemplo, você tem um rastreador simples, tem a plataforma Y, né? A plataforma Y te permite que você controle velocidade máxima. Isso já é um controle de velocidade. Mas, por exemplo, se eu comparar com o valor que na plataforma SSX, que é a plataforma que a gente desenvolve, você pode ter o mesmo rastreador, né, coletando dados de velocidade, controlando a velocidade, mas você pode oferecer para o seu cliente a velocidade máxima de dia, velocidade máxima à noite, velocidade máxima com chuva, sem chuva, com neblina, velocidade mínima. Então, assim, velocidade na via. Em cada trecho de rodovia que o seu cliente ele passa, ele compara a velocidade com que ele deveria passar naquele trecho. Então, a velocidade na via é uma velocidade, um controle por cada trecho trafegado, né? De quanto é a velocidade máxima ali, quanto realmente seu motorista passou. Então, é um nível muito alto. E vocês veem que não precisa trocar o rastreador. O rastreador pode ser um rastreador simples, né? Mas você vê o valor que a plataforma SSX pode entregar, né, para vocês terem um diferencial e poderem cobrar, logicamente, cobrar um valor mais alto, né, um preço mais alto para o seu cliente. Ter um valor mais alto e cobrar um preço mais alto para o seu cliente. Sim, né? E porque ele vê... Isso é uma coisa que a gente sempre bate aqui nas lives, né, Léo? Isso. Porque o que importa não é o que você lê do veículo. Porque aqui a gente está falando de velocidade. A diferença está em como você entrega essa informação para o teu cliente para ele ser capaz de tomar uma decisão. Porque velocidade por velocidade, todo mundo lê velocidade do veículo. Mas como você trabalha isso? Como você entrega isso para o teu cliente? Como você entrega essa informação para que ele seja capaz de tomar uma decisão instantânea e rápida que vai mudar o negócio dele, vai melhorar a lucratividade dele, que vai diminuir o prejuízo, por exemplo, com multas. Vocês terem uma ideia, o que a gente tem, só para vocês terem ideia do nível do que a gente faz com um simples item que é velocidade, a gente, com uma solução nossa de gestão de multas e controle de velocidade e identificação do motorista, a gente consegue gerar uma auditoria para o nosso cliente baseado em velocidade com as multas que ele recebe. A gente pode identificar, por exemplo, que, opa, olha, essa multa aqui que você recebeu,
dá uma olhadinha com mais carinho, que isso aqui pode ser uma multa aplicada de forma indevida. Ele vê se o teu veículo não passou nesse horário aqui, nessa velocidade, aonde você foi multado. Quem foi o motorista que estava dirigindo nesse horário? Porque, inclusive, se foi uma multa devida, a empresa ela tem a obrigatoriedade de identificar quem foi o condutor. E se ela não consegue fazer isso, o valor da multa dobra. Tem muitas empresas que têm departamentos específicos só para analisar multa. Tem departamentos de empresa com 5, 6 funcionários só olhando multa que chega para eles. E a gente consegue, dentro da solução, com uma simples identificação de motorista, análise da velocidade e do local da via onde ele estava, a gente consegue alertar o nosso cliente e dizer o seguinte: olha, essa multa que você recebeu, dá uma olhadinha com mais carinho, que pode ser que você possa recorrer dela e não ter esse prejuízo. Isso mostra que com equipamento simples e talvez nem precise trocar o rastreador do cliente, você consegue entregar mais valor para ele e consegue se diferenciar no mercado e até ganhar projetos, ganhar da concorrência. E aí, né, Léo, a gente tem aqui, depois da gente ter mostrado o que é preço e o que é o valor percebido pelo cliente, a gente, com esse slide aqui, a gente está tentando trazer, isso aqui é uma visão do que o mercado fez hoje, tá? Faz hoje, para precificar. É lógico que tem as suas exceções, tem empresas que trabalham muito bem essa questão de precificação e tudo mais. Mas a maioria, a gente pode dizer, mais de 80% das centrais, elas montam a sua precificação da seguinte forma: olhando o mercado, ou seja, o que o cliente está fazendo, o quanto o cliente está cobrando, quais são os custos que eu tenho de hardware hoje no mercado, quanto eu quero ganhar de lucro, e depois, no final, eu olho para o cliente. E aí acabam caindo na armadilha de eu olho o mercado, eu olho o custo, eu olho a lucratividade e no final eu vou descobrir que o cliente não precisa de nada disso, de tudo que eu fiz análise antes. Quando, na verdade, o que deveria ser feito primeiro, o foco é o cliente e depois eu olho o que eu tenho de custo para atender essa necessidade do cliente, o que o mercado vem fazendo e qual a lucratividade eu posso praticar. O foco é diferente. A visão é diferente, ela tem que ser primeiro naquilo que o cliente precisa, porque a gente vai voltar lá atrás, quem é da área de administração vai lembrar, né? A Ford, quando ela lá em 1930 e pouco, com Henry Ford, ela tomou um tombo muito grande no mercado quando o público começou a querer comprar carro branco. E aí o Henry Ford, lá quem é da área de administração, vai lembrar que ele disse uma frase emblemática, né? Então, a Ford é a Ford, nós somos assim, vamos continuar assim, e a gente pode sim vender carro branco para o cliente, desde que ele seja preto. A Ford só vendia carro preto. E ela vivia numa época onde tudo que ela colocava no mercado, todo mundo comprava. Só que chegou um ponto que eu não quero mais comprar carro preto, agora eu quero comprar carro branco. E a Ford entrou numa de não vou vender carro branco, eu vou vender carro preto. Se você quiser, você vem aqui e compra carro preto. E as vendas despencaram e a Ford quase quebrou lá em 1930 e pouco com Henry Ford. O que eu estou querendo dizer aqui? Durante muito tempo, e o histórico do mercado de rastreamento, a gente teve empresas vendendo rastreamento para segurança e vendendo equipamentos básicos por R$2.000 e cobrando R$300 de mensalidade. Só que a coisa muda, o mercado muda, você tem novos players, você tem novas necessidades. Só que 80% do mercado de rastreamento ainda continua olhando para o próprio umbigo e oferecendo aquilo que ela acha que é o ideal para o mercado, sem olhar para o cliente. Quem dita a regra do mercado não é outro, é o cliente. A gente só vai vender aquilo que o cliente está disposto a comprar. Vamos voltar aqui para a história do chocolate. O Leonardo pode ter o melhor chocolate do mundo, mas se eu for diabético, eu não vou comprar chocolate. Não adianta, o Leonardo pode ficar 2 horas, 3 horas, 4 horas falando comigo que eu, cliente, que sei o que eu quero e sei o que eu preciso, não vou comprar dele, vou comprar da Cacau Show que tem chocolate diet. É simples. O que a gente tem que colocar na nossa mente hoje eu preciso conhecer o meu cliente, eu preciso conhecer o meu público para aí sim eu ver dentro das minhas capacidades
dentro das minhas possibilidades tecnológicas, comerciais, estrutura e financeira, quais demandas dessas que o cliente tem que eu posso atender. Porque senão, ou eu vou me iludir cobrando um valor exorbitante em um serviço que eu não tenho capacidade de entregar ainda e o cliente não vai comprar, e vou viver num sonho, e vou deixar de ganhar dinheiro. Porque enquanto eu não estou vendendo, estou querendo criar uma ilusão, eu tenho o meu concorrente aqui do lado entregando serviço simples, de forma objetiva e prática, entregando o resultado, e o cliente vê nele uma solução que realmente atende às necessidades. Eu tenho que entregar aquilo que o cliente quer, aquilo que o cliente precisa e aquilo que existe hoje no mercado que atende à necessidade dele. Uma coisa que a gente vê também muito é muitas empresas buscando soluções mirabolantes, pirotecnia e deixando de vender aquilo que já está pronto. Ela perde uma oportunidade gigante de vender aquilo que já está pronto e aquilo que vai atender o que o cliente tem de necessidade hoje, agora, para querer desenvolver e ter uma solução mirabolante que ela não vai conseguir entregar agora. E aí o teu concorrente vendeu no teu lugar. Tem uma frase também que é muito clara e é muito certa, que o ótimo é inimigo do bom. Vende hoje o que você tem. Vende hoje o que você é capaz de vender e aquilo que traz resultado para o teu cliente. E você vai evoluindo e analisando novos cenários e novas possibilidades ao longo do tempo. Não perde o foco no cliente. Quem dita o mercado é o cliente. Se ele enxergar que você é capaz de atender a necessidade dele, ele fecha contigo. Se ele entender que você não se importa com a necessidade dele, que você não está preparado, que você não sabe, não entende nada do mercado dele em que ele atua, ele não vai fechar contigo. É bem simples. Você tem que conhecer o cliente. Depois você vai ver o que é o mercado, quais são os seus custos e que margem de lucratividade você quer trabalhar. Mas se você, mais uma vez, eu vou ser chato com esse ponto, se você não entender quem é o teu cliente e o que ele precisa, você não vai ser capaz de atender as necessidades dele. E a gente está aqui justamente para dar esse apoio para vocês, que é justamente a nossa experiência, ajudar vocês a entender um pouco mais a necessidade do cliente, o que é valor para o cliente, né? Para vocês poderem praticar preços coerentes e ofertas coerentes com o mercado. E no sentido de garantir um bom faturamento, né? Um melhor faturamento para a sua empresa e aproveitar as oportunidades de negócio que vocês têm aí na parte de gestão de frotas e telemetria. Sim, até antes da gente continuar um pouco, Renata, até para a gente não acumular muitas dúvidas, você tem alguma mensagem aí de alguém, alguma pergunta, alguma dúvida que o pessoal tenha que a gente possa esclarecer? Ô, Bruno, na verdade, boa tarde. Eu queria dar só um recadinho aqui para o pessoal, porque tem gente nova que está chegando aqui, inclusive tem o Ari Lucas, que ele está na live com a gente aqui, ele conheceu a academia há pouco tempo, e ele está entrando nessa parte de telemetria, né? Porque até então ele fazia o básico. Ele está nessa busca de fornecedores e tudo, pessoal. Então, só para deixar um recado para vocês, a Assistência é nosso patrocinador na academia, com um software, né, que vai desde o básico até o avançado de telemetria. E os equipamentos da Newtek, inclusive até a Antônia está aqui conosco, que ela é executiva de vendas da Newtek. Então, a Newtek está com os equipamentos homologados na Assistensat, o VL6, o VL8, vou passar depois a palavra para o Léo ou para o Bruno, para eles responderem. Então, a Assistensat tem essa solução completa da telemetria avançada. E também está falando aqui da telemetria intermediária também, que tem outros equipamentos. Aí, antes de continuar, Bruno, na verdade, o pessoal tem alguma dificuldade com relação à implantação do projeto. Eu queria que você falasse brevemente para o pessoal, a pergunta ainda não tem não, sobre aquela consultoria que vocês também oferecem para os clientes, que aí é legal, porque assim, a gente está falando muito aqui, e aí o pessoal tem dúvida com relação a isso. Eu estou conversando, por exemplo, que o Ulisses, da Mega, lá de Fortaleza, que ele é cliente de vocês também, ele está perguntando se vai deixar gravado e tal. Então, o que o pessoal sempre questiona? É muito legal, né, da gente ver no papel, é muito legal, muito promissor, tem muito mercado e tudo, mas e na hora da execução?
quem vai me ajudar? Como é que eu faço? É só contratar o fornecedor? Então, eu acho legal a gente falar sobre isso também, porque aí eu acho que o pessoal fica até um pouco mais empolgado, né, com relação a isso. Da precificação, ok, é um ramo que dá para ter muito lucro fazendo tudo certinho, mas tem que ponderar a questão da implantação do projeto, de escrever o projeto, que é diferente, né, gente? Do básico, né, Bruno? Que aí o pessoal meio que chega no supetão, começa a fazer o básico e tal. Então, na verdade, é isso que eu gostaria que se você pudesse falar um pouco, por favor. Sim, inclusive, é como a gente fala, né? É um projeto. Você precisa entender o que o teu cliente precisa, você precisa entender que tipo de solução você tem para atender essa dor do teu cliente e para poder entregar um serviço com solução agregada para isso. E a Systemsat, a gente desenvolveu exatamente uma metodologia para que você consiga aumentar os índices de fechamento desses projetos, de entrega e conclusão desses projetos de telemetria avançada. Então, a gente desenvolveu uma metodologia que em 15 dias você é capaz de ou fechar um cliente, um projeto, ou já saber que você precisa desistir desse cliente. O que a gente tem no mercado, infelizmente, é o que a gente chama de cliente testador. Testador profissional. É o cara que fica 4 meses te enrolando, usando a tua tecnologia, você gastando dinheiro, investindo dinheiro para equipamento, equipe, instalador, profissional e tudo para deixar aquilo lá funcionando, e ele fica te enrolando por 3, 4 meses, e no final ele diz, vou ver, vou pensar um pouquinho, e aí ele chama outra empresa, testa mais 4 meses, e no final das contas ele fica 1 ano e meio, 2 anos, usando tecnologia de graça dos outros. Então, para que você, o nosso cliente Systemsat, tivesse sucesso, um índice de sucesso infinitamente maior nesse mercado de telemetria, a gente desenvolveu uma metodologia de projetos pilotos que em 15 dias você é capaz de entregar um projeto, entregar análise para o teu cliente de como era a operação dele antes da implementação de um projeto de telemetria, como que era o perfil da frota dele, o perfil da operação, e depois da implementação do projeto, quais foram os diferenciais, os resultados, a economia, a mudança desse perfil, para que você possa, de fato, num curto espaço de tempo, em 15 dias, mostrar para o teu cliente, entregar resultado e fazer ele fechar o negócio contigo, ou você já identificar que aquele cliente não vai para frente e é melhor você focar em outro cliente e focar o seu esforço e o teu dinheiro em outros projetos. Então, a gente desenvolveu uma metodologia e a gente ajuda todos os nossos clientes, e aí é uma exclusividade para os clientes da Systemsat, da gente estar junto, capacitando a tua equipe comercial, fazendo um treinamento e capacitação de vendas, entrega de projeto, análise pré-projeto, precificação, entrega de resultados e tudo que a tua equipe comercial precisa para vender esses serviços e esses projetos, e a gente entregar isso junto com você nos primeiros até que vocês consigam andar de forma mais independente, né? Então, além da tecnologia, além da solução, além de software, além de inteligência embarcada, a gente prepara a tua empresa e a tua equipe comercial para fechar esses negócios, esses primeiros projetos de telemetria. E dos estudos que a gente fez e das análises que a gente fez, a gente tem aí os nossos clientes praticamente fechando no índice de 70% dos projetos pilotos que eles implementam. E isso tem dado um resultado muito grande. A gente está falando de empresas que tinham um resultado de 30% de fechamento nas prospecções que eles faziam, para chegar a um nível de 70% a 75%. É uma mudança de nível de patamar de entrega de projeto muito, muito grande. E a gente vai te ajudar, todo cliente Systemsat que entrar no projeto de telemetria avançada, a gente vai ajudar a tua equipe técnica, operacional e comercial a implementar esses projetos, a fazer análise pré-projeto e entregar os primeiros projetos de telemetria com sucesso até que você tenha condições de fazer isso de forma mais independente. A gente, para complementar o que o Bruno falou, a gente tem uma consultoria, tá, nos níveis mais básicos de telemetria, de vocês saberem como configurar o equipamento, como utilizar a solução, o que ofertar, né? E nos casos mais avançados, a gente acompanha os primeiros projetos junto com a sua empresa, tá? Para que você tenha segurança e seja capacitado a entregar uma solução de alto valor.
Ô, Bruno, Oi, foi pode falar. ótimo que vocês explicaram e tudo. E aí, Bruno, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Até que eu fiz essa pergunta lá na live que a gente fez pelo Instagram. Hoje em dia tem muitas empresas de rastreamento, né? Dentro daquela pequena imensidão das que estão atuando com telemetria, né? Mas dentro desse mundo, pequeno mundo aí, tem muitas que estão fazendo aquela cobrança baseado no resultado, baseado no sucesso. Aí eu queria que você explicasse um pouco para o pessoal sobre como que tem sido isso, né? Então, exemplo, você fala muito sobre isso com cálculos muito exatos, o que é interessante até para a pessoa contratar assistência, porque você passa também esses números aí na consultoria. Então, exemplo, eu vou visitar um cliente para me fechar com ele um contrato, né, de redução de custo de combustível. E aí, como empresa de rastreamento, seria interessante passar para ele uma estimativa de economia. Então, sei lá, vou economizar X milhões no ano. E aí, como que funciona isso, né? Porque tem algumas empresas que eles cobram um ticket aí médio mínimo, sei lá, R$ 119,90 por mês. Mas se ele conseguir comprovar realmente que ele vai ter essa economia de X milhões, geralmente volta uma porcentagem disso para a empresa de rastreamento. Como que funciona isso? E se baseado em resultado, se eles têm cobrado taxa de implantação? Porque, afinal de contas, a empresa de rastreamento tem custo do equipamento, né? Se você consegue dar algumas dicas para o pessoal com relação a isso, por favor. Então, vamos lá. Vamos primeiro pelo custo de implementação do projeto, que é o que vem antes, né? Tem empresas que cobram um percentual do custo do hardware como implementação e cobram, em contrapartida, um valor menor de mensalidade. E tem empresas que bancam toda a parte de hardware e cobram isso, diluem isso ao longo do período do contrato como serviço. Assim como a Sky faz com a gente, que ela pega aqui, põe o equipamento dela, põe o aparelho, põe o controle remoto e cobra a gente na mensalidade. A gente identificou, pelo menos eu tenho identificado, uma característica e algo que tem dado muito resultado e tem quebrado muita resistência de muitas empresas que têm frota. Uma das coisas que é central de rastreamento de prestadores de serviços de telemetria entram dentro de uma empresa querendo implementar na frota toda. Então ela chega lá, a empresa tem 100 veículos, ela diz para o dono da empresa o seguinte, olha, é 100 mil reais para a implementação do projeto de hardware, mais tantos mil reais de capacitação e 200 reais de mensalidade. O cara não conhece você, ele nunca viu você na vida dele. Todo dia bate alguém na porta dele jurando que vai entregar um resultado incrível e não entrega. Lembra que eu falei que a empresa ela busca o menor risco? Ela não vai entrar de cabeça no teu projeto sem ela conhecer o teu resultado, sem ela saber aonde você já aplicou esses projetos. Quem, igual a minha empresa, teve já algum tipo de resultado positivo com você? Então, nesse momento de implementação, o que as empresas podem fazer que tem dado resultado ao invés de não entrar com os dois pés no peito do empresário e entrar de sola querendo implementar tudo, o que eu posso fazer, e que eu acho que é algo um pouco mais dinâmico e entrega maior confiança para o cliente, é o seguinte, ao invés de você implementar em 100 veículos na frota inteira, começa com 10. Propõe para ele o seguinte, olha, vamos implementar em 10, em 20 veículos, que já vai ser 20% da frota, e você faz a seguinte proposta para ele. Vamos dividir o custo aqui dessa implementação, você paga tanto, com uma mensalidade X, que para 20 veículos vai ficar tranquilo. Se ele tiver o custo de R$ 500 por 20 veículos, a gente está falando de R$ 10 mil. Só que R$ 10 mil, no primeiro mês de economia de combustível, nos 20 veículos, já cobrem todos os custos. E já sobra um dinheiro muito bom. Isso a gente falando só de combustível. Tem combustível, tem multa, tem acidente, tem manutenção, tem redução de horas extras. Tem vários níveis de economia que você vai entregar com o projeto de telemetria que a gente nem falou aqui ainda. Então, vamos o seguinte, vamos implementar por partes. Por quê? A partir do momento que você coloca em 20 veículos, ele já tem um resultado muito bom. Ele passa a confiar mais em você. Já sobrou dinheiro, o que você faz? Agora, nos outros 20 veículos, o cliente já não precisa mais tirar do bolso dele. Quem vai estar pagando agora a implementação do restante da frota
é a economia gerada pelo benefício da solução. Então, agora que ele já economizou combustível, já diminuiu o acidente, passou a sobrar X mil reais no bolso dele. O que ele vai fazer? Vai pegar esse dinheiro que já teve de economia e vai utilizar para implementar no restante da frota. E aí é a mágica que acontece. Ele não precisa pegar 100 mil reais enquanto ele está com dúvida, colocar na tua mão 100 mil reais para você implementar a tecnologia. Não. Ele pega 10 mil reais, que é pouco para ele, que é tranquilo, investe, tem o resultado, passa a confiar em você, pega o que sobrou desse primeiro momento de economia e reinveste para aplicar a tecnologia no restante da frota toda. Porque aí ele já vai ter a segurança que o resultado existe, que você é uma empresa séria, que vai entregar aquilo que você está prometendo e que ele, de fato, vai ter economia com você. Aí ele já não passa mais a tirar o dinheiro do próprio bolso, o dinheiro vem da economia que o próprio serviço está entregando para ele. Muda a visão totalmente dele. O investimento dele é só lá no início, naqueles 20 veículos. Depois, é a própria economia que vai sendo utilizada para implementar no restante da frota. E quando a frota estiver toda implementada, aquela economia toda é exponencial e vai toda para o bolso dele. Sim, o projeto se paga, né, Renata? E, assim, essa modalidade que você falou também de o bancar tudo para o cliente e depois ganhar um percentual do resultado, né? É muito válido. Só que existe uma dificuldade das empresas que estão entrando em acessar as contas do cliente, porque para medir, né, o quanto que ele está de economia, você precisa ter o acesso às contas, né? Quanto que ele gasta, por exemplo, é igual se eu botar energia solar, né? Qual foram os seus últimos 6 meses de conta de luz, né? Então, qual foram os seus últimos 6 meses de conta de combustível? Para depois você tirar uma fotografia do antes e do depois, né? E assim, as empresas de rastreamento têm muita dificuldade em acessar esses dados ou tirar essa fotografia. Então, assim, é uma modalidade que pode ser oferecida, mas assim, com clientes que são muito próximos da empresa de rastreamento, né? Que podem dar acesso às contas, porque para você medir o resultado, você tem que ter acesso às contas do seu cliente. Ótimo, muito obrigada, Léo e Bruno, pelas respostas. Só para poder, eu fiz essa pergunta justamente porque é uma pergunta que muitas empresas de rastreamento me fazem no dia a dia. Ô, Bruno, pode continuar, por gentileza? Então, o recado que a gente queria passar era exatamente esse, né? O foco tem que ser no cliente. É o cliente que dita as regras do mercado. É ele que vai te dizer aquilo que ele precisa que você resolva de problema. E a Systemsat, a gente acredita que não é só te entregando uma solução, um login sem um boleto no final do mês que você vai ser capaz de aproveitar as oportunidades desse mercado. E é por isso exatamente que a gente, além de toda a tecnologia embarcada, tecnologia de software, desenvolvimento e tudo mais, a gente oferece para todos os nossos clientes desse projeto de telemetria avançada a consultoria comercial, para que a gente possa juntos caminhar nesse mercado e ajudar a entregar todo esse resultado que a gente está falando para o cliente lá na ponta. Porque uma coisa é alguém que está entrando nesse mercado novo e não conhece muito bem, caminhar sozinho e levar 2, 3 anos para começar a conseguir entregar esses projetos. E outra coisa é a gente que já tem mais de 20 anos de mercado e pode estar de mãos dadas com vocês, encurtando esse caminho e te ajudando a ter resultado já a curto prazo. Então a gente acredita que ninguém anda sozinho, ninguém ganha sozinho e ninguém tem que guardar o conhecimento só para si. A gente está disposto e vem entregando e compartilhando toda a nossa experiência de mais de 20 anos de mercado com os nossos clientes, exatamente para encurtar esse caminho e fazer com que ele tenha resultado de forma imediata e também o cliente lá na ponta enxergue esse resultado de forma imediata e o mercado seja cada vez mais lucrativo e melhor para todas as partes, né? Porque a gente, como Systemsat, como provedor de tecnologia e de inteligência, a gente só cresce se o nosso cliente crescer junto conosco. Então, ninguém mais interessado
em fazer com que exista um mercado melhor e que os clientes estejam mais capacitados do que nós mesmos. Exatamente. E é um momento bom de entrar no mercado, né? Assim, ainda tem muitas oportunidades, e as empresas que estão tentando fazer, né, por si próprio, né, oferecer algo na questão de telemetria, ainda vão levar muito tempo para poder adquirir esse conhecimento, esse aprendizado, né? Então, a gente pode acelerar isso e trazer resultados de forma imediata. Tá? Mas vocês podem pesquisar uma tendência de mercado, essa questão da aplicação da telemetria à gestão de frotas, na aplicação de telemetria nas empresas, tá? Que vem ganhando muito espaço aí, muitos projetos têm surgido. Sim, e abrir a mente um pouco também, que é o que a gente faz com os nossos clientes, para universos que não se tratam só de caminhão. Muitas pessoas associam telemetria a simplesmente caminhão. Mas eu vou colocar aqui um exemplo de telemetria, porque telemetria é tudo aquilo que você pode medir a distância. E isso que você pode medir a distância pode ser qualquer coisa. Exemplo, a gente já atendeu alguns projetos de telemetria, de agronegócio, por exemplo, para monitoramento de câmera fria. Então, você tem lá a câmera fria com mais de 10 metros de altura, que você quase não enxerga a pessoa lá na outra parede, lá no final, que está resfriando beterraba, por exemplo. E o volume lá dentro é muito grande. E ela precisa medir, por exemplo, variação de temperatura. Por quê? Se a câmara fria aumenta 1 grau que seja, e isso aí pode tornar impróprio o produto que está ali dentro para consumo, leva-se, às vezes, 8 horas para fazer uma câmara fria descer 1 grau. E se, por exemplo, as máquinas que mantêm a temperatura ali daquela câmara fria tiverem qualquer tipo de problema, a gente teve cliente colocando um VL6 numa condensadora dessa, numa máquina dessa, que se ela tiver qualquer problema mecânico ou qualquer variação mínima de performance, ela já avisava de forma automática, mandava um alerta para a equipe de manutenção dessas máquinas, para eles tomarem uma decisão ali na hora. A gente está falando de que um item simples, um equipamento acoplado numa máquina, consegue evitar dezenas de milhares de reais de prejuízo, porque você, numa câmara fria, para descer 1 grau a temperatura, você às vezes leva mais de 8 horas. Então, qualquer nível de temperatura que variasse ali era um prejuízo muito grande. A gente não está falando de caminhão, a gente não está falando de trator, a gente não está falando de empilhadeira. A gente está falando de projetos especiais onde a gente pode integrar a telemetria na prestação de um serviço. E tudo isso a gente é capaz de fazer hoje. Só que a gente também precisa abrir a mente para abrir o nosso horizonte para algo que não seja só veículo, só caminhão. Existe muito mais coisas para trabalhar com telemetria do que apenas caminhão e máquina. Você esqueceu de mencionar o ônibus, né? Que é um mercado enorme. Sim. E que precisa muito de telemetria. Assim, a gente tem muitas oportunidades em ônibus, né? De qualquer nível, urbano, interestadual ou de fretamento, né? A gente tem soluções para ônibus também, né? E ônibus é interessante, porque se você chegar lá numa empresa de ônibus para vender segurança, ele vai rir de você, porque ninguém sai roubando ônibus, né? Então, ônibus ou está carregando alguém ou estão tacando fogo nele. Então, o que acontece? Por exemplo, uma solução de rastreamento para segurança, que você precisa de uma central de monitoramento para pronta resposta, tudo não funciona com ônibus. Então, a única maneira de se acessar o mercado de ônibus é vendendo uma gestão de operação ou uma telemetria aplicada à gestão de frotas. Sim, então, principalmente tem vários mercados assim, né? Sim, e principalmente, né, Léo, porque a telemetria ela pode maximizar muito a lucratividade de empresa de ônibus. A média de lucratividade de uma empresa de ônibus é de 5%. Então, qualquer percentual que você aumenta na rentabilidade deles, é gigante o resultado. Porque a empresa de ônibus fatura muito, mas ela também gasta muito, ela investe muito. O ônibus, a gente está falando de um único ônibus aí que custa 800 mil reais. Facilmente. E então, se você melhora 1%
Na lucratividade da empresa de ônibus, a gente está falando que você está melhorando 20% o resultado dela. Então, mais do que nunca, um projeto de telemetria bem implementado numa empresa de ônibus pode ser o diferencial da permanência dela ou não no mercado. Tem vários tipos de frota que a gente já implementou, né? Mas as oportunidades estão aí, e ao alcance de vocês. Gente, boa tarde para o pessoal que entrou depois. Agradeço aí a participação de todos. Léo e Bruno, muito obrigado por estarem comigo nessa tarde fazendo essa live. Gostaria até de já deixar o recado para vocês. Está gravando ainda, não tem problema. Muita gente não conseguiu acessar da rua, porque com vídeo eles disseram que o Zoom, essa nova versão do Zoom aí pelo celular ficou um pouco pesada, e o pessoal está com pesar, mas não fiquem, porque a gente vai deixar gravada a live. Eu já vou subir aqui na nuvem para o pessoal do marketing subir lá no YouTube. Então, a partir de amanhã, a live já está lá no YouTube para todas as pessoas que quiserem assistir. Na última semana de abril, que são os dias 26 e 28, a gente vai ter a mentoria com o Juliano Caos, para falar sobre o mercado de rastreamento. O Léo vai estar participando conosco, né, Léo, trazendo outras soluções aí também focada na parte inicial do mercado de rastreamento, que esse é o objetivo da live, falar um pouco também do mercado de entrada, também um pouco de segurança. Então, o Léo vai vir com algumas outras soluções da Assistensat. Não percam também que a Assistensat vai estar na ExpoSec. Eu vou passar a palavra para o Léo falar um pouquinho com vocês aí, porque apesar que é uma feira muito conhecida, né, a maior da América Latina, muitas pessoas nunca foram, não sabem que existe a feira. Fiquem sempre conosco, pessoal, que a gente vai trazer aí outras lives no mês de maio. Vou passar também a palavra para o Léo, para falar além da feira, antes da gente finalizar, para falar sobre as lives que a gente vai fazer em maio, que é uma ideia dele muito legal, sobre também trazendo um pouco para essa parte de gestão, algumas integrações com alguns sistemas de gestão que a Assistensat tem, e ajudar vocês aí também nessa parte de gestão da empresa de rastreamento. Então, Léo, vou voltar a palavra aí para você antes da gente finalizar, para passar esse recado aí para o pessoal. E, Léo, só para dar um recadinho antes aqui, só para não perder esse gancho aqui, quem tiver já, a gente está oferecendo isso como uma cortesia para todos que estão assistindo a live, que vão assistir através do YouTube. Quem já tiver dentro da base de clientes um cliente em potencial para aplicação de um projeto de telemetria, é só mandar para mim no particular aqui, nesse telefone aqui, que é o meu WhatsApp também, uma mensagem que eu vou estar fazendo a implementação de um projeto piloto num cliente de vocês para ajudar já a entregar resultados já para o teu cliente, para vocês conhecerem a tecnologia, conhecerem a solução, o teu cliente também, e muito provável que vocês já comecem a parceria com a Assistensat já tendo um cliente fechado no projeto de telemetria. Então, quem quiser fazer um projeto piloto com um cliente da base que já tenha, que já é atendido por vocês, é só me mandar uma mensagem aqui nesse WhatsApp que está aí na tela, que eu vou ajudar com vocês na implementação gratuita desse projeto, utilizando a solução do SSG da Assistensat e todo o nosso apoio comercial e de consultoria para implementar esse primeiro projeto num cliente de vocês. Então, quem tiver já o cliente, quem tiver interesse, é só me mandar a mensagem que eu vou retornar o contato para a gente já trabalhar junto essas oportunidades. Top, Bruno. Inclusive, Bruno, tem vários clientes aqui da Assistensat. Tem o Ulisses aqui da Mega, tem o Rafael também Costa, que já usa Assistensat. Ô, Bruno, só uma pergunta aqui do seu xará, o Bruno. Pode ser para qualquer tipo de veículo a implantação do projeto? Essa parte aí de telemetria pode ser veículo leve, pesado, qualquer tipo? Pesado. Veículo pesado. É o que dá mais resultado. Tá, fechou. Assim, aí tem que entender, ele falou do nível de veículo pesado para telemetria mais avançada, que tem instrutor virtual, mas assim, a telemetria que a gente tem é para qualquer nível de veículo. Perfeito. Desde frota leve até a frota mais pesada. Só que as telemetrias mais avançadas são direcionadas a veículos pesados, caminhão, ônibus, né, veículos diesel que são mais pesados, tá? Máquinas. Então, mas para qualquer tipo de veículo vocês podem aplicar, até para licitação também, tá? Teve outro dia que um cliente me consultou sobre uma prefeitura,
né, uma licitação de telemetria lá, que ele queria controlar os carros da prefeitura e a gente deu toda a orientação. E aí, na prefeitura, existem vários tipos de carro, veículos leves, máquinas, veículos pesados, então, até frota híbrida também, né? Porque às vezes você tem uma situação que é frota híbrida de veículos leves, pesado, máquinas e tudo mais. Então, tem isso. Pode contar conosco em qualquer nível de telemetria e qualquer nível de frota, tá? Exato. É só mandar mensagem nesse WhatsApp aí que a gente vai implementar um projeto piloto com vocês. E é claro que a solução mais avançada que a gente tem é para os veículos mais pesados, inclusive construtor para o motorista, tá? A respeito da ExpoSec, estão todos convidados. A feira não acontece há 2 anos, né? É uma retomada da feira, mas é a principal feira de segurança da América Latina. A Assistensat participa há mais de 15 anos dessa feira, né? Para quem não conhece, é uma ótima oportunidade de ver as inovações tecnológicas, de networking, de visita aos fornecedores, né? E as principais empresas estão participando. As principais empresas de segurança eletrônica, de tecnologia, estão participando dessa feira, e esse ano vai ser uma retomada, então vale a pena ir lá, agora que a questão dessa epidemia está controlada, né? Então, a gente está com uma excelente expectativa aí, e a gente vai levar várias novidades aí para a feira. Léo, muito obrigada. Bruno, muito obrigada por essa promoção que você lançou aqui com o pessoal que já tem o software da Assistensat, né, contratado, tem vários clientes aqui. Gente, muito obrigado. Vocês estão fazendo a pergunta onde que a gente vai disponibilizar o link da gravação. Assim que estiver pronto lá no YouTube, a gente vai gerar um link. Eu vou pedir o Léo para divulgar para vocês que já são clientes, o link do YouTube da academia. Eu sempre disponibilizo também para Assistensat a gravação, para eles jogarem lá no YouTube deles. Aí o que eles forem fazer, eles mandam para vocês a divulgação. O Léo passa para a Patrícia, que é a gerente comercial, que inclusive está aqui com a gente também para poder divulgar. E na academia a gente manda uma newsletter para toda a nossa base de clientes que já fizeram algum curso conosco, que já participou de alguma mentoria, com o link. Mas na página do YouTube da Academia da Telemetria. É só dar um pesquisar lá, Academia da Telemetria, que inclusive vocês vão ter acesso a outros vídeos de outras lives que a gente fez pela Assistensat. E aguardem em maio, que daqui a pouco a gente libera para vocês a agenda das lives que eu vou fazer com o Léo. Provavelmente a gente vai fazer entre 3 e 4 lives também sobre gestão, trazendo temas diferentes também. É legal falar de telemetria, a gente já falou, e tem muito o que falar também, mas a gente vai trazer assuntos novos para vocês. E final de maio a gente tem em São Paulo o curso do Marcelo Andrade de instalação. Depois a gente tem em julho, ou o Bruno ou o Léo vai estar lá com vocês online ou presencial também falando sobre Assistensat. Não deixem de visitar o stand na feira. Gente, muito obrigado, tenham uma ótima tarde, um grande abraço. Obrigada, Léo e Bruno e todos os presentes conosco. Obrigado, boa tarde a todos. Até mais. Pessoal. Tchau, tchau.